Hoje nós vamos começar um outro tema. Hoje vamos começar um tema, nossa teologia sistemática. Estamos lá em doutrina da salvação, soteriologia. Então nós vamos dar os aspectos introdutórios sobre a doutrina da salvação hoje. Talvez usemos um pouco da semana que vem também para isso, porque é importante nós termos essa noção do que é a doutrina da salvação. Vamos tentar não usar muitos termos teológicos, muitos termos técnicos. Se usarmos, vamos explicá-los. Ao final da nossa reunião, da nossa CBD, podemos dar explicações maiores sobre o tema, ok? Para aqueles que não estão aqui, nós temos uma reunião com pessoas que já têm um bom tempo de igreja, mas começando também, alguns jovens, pré-adolescentes, e que precisam de um esclarecimento sobre isso de uma forma mais simples e que isso possa ser compreensível para todos. Então vamos tentar ao máximo não usar muitos termos técnicos aqui, não deixando de olhar para a Escritura, de olhar sobre o tema, sobre aquilo que a Bíblia nos fala. Vamos dar início aqui à nossa apresentação. Quando nós falamos sobre salvação, é importante nós pensarmos que quando você fala para alguém que há uma necessidade de salvação, a pessoa pode se perguntar, mas salvação de quê? Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu tenho ética, eu tenho uma família boa. Mas a salvação diz respeito a muito mais do que isso, apenas moralidade. Ela diz respeito a um ser humano que está sem saída, que ele não tem para onde ir, ele não tem sentido na sua vida. É como se nós estivéssemos cercados por todos os lados, por um lodo, por um barro, prestes a nos engolir, e a gente não tem para onde ir. Você está ali cercado de sujeira e aquilo vem de todos os lados e você não tem saída, não tem para onde ir. O que quer que você faça, você vai perecer. Você pensa, o que pode acontecer? Como que eu posso sair dessa situação? Eu estou prestes a sucumbir, estou prestes a morrer, estou prestes a perecer, porque o ser humano é pecador. Esta é uma verdade muito clara nas Escrituras. Você e eu somos pecadores. Não há nenhum lugar da Escritura que nos diga, olha, você não é pecador, está tudo tranquilo, está tudo bem, você pode só desfrutar da sua vida, esperar que Jesus volte, esperar a eternidade, está tudo bem. Se você olhar por todos os cantos da sociedade, você vai ver que o ser humano é pecador, que ele sempre busca os seus próprios interesses, ele sempre está buscando aquilo que a sua natureza pecaminosa manda. Se não há uma restauração em Cristo, a única possibilidade que nós temos é desagradar a Deus e pecar contra o Senhor. Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, nós nascemos com uma sentença de culpa. Nós já somos culpados desde a infância, desde o nosso nascimento, do nosso pecado. Este nosso coração pecaminoso naturalmente nos leva para o pecado. É uma natureza do ser humano nos levar para o pecado, nos levar para aquilo que vai para a perdição. É a natureza, como a natureza de um animal, que se você coloca algo apetitoso para um animal ali que é carnívoro, uma carne muito suculenta para ele, ele vai ali, ele vai arriscar a sua vida, inclusive caindo numa armadilha, porque ele quer aquilo, é a natureza dele, ele quer aquilo. A natureza do ser humano é pecaminosa, e a tendência do ser humano é cair no pecado. E como nós sabemos que nós temos esta natureza, que nós pecamos, é interessante também nós sabermos que não há como nós pagarmos pelo nosso pecado, pela culpa do nosso pecado. Não há pagamento que você e eu possamos fazer. Não há como nós chegarmos diante de Deus e falarmos, olha, Senhor, eu vou pagar pelos meus pecados, eu vou fazer penitência, eu vou andar descalço na rua, com aqueles filmes de pagadores de promessa, eu vou pegar uma cruz e ser caidor pela rua, eu vou passar ajoelhado por uma ponte lá em algum lugar religioso, eu vou dar chibatadas nas minhas costas.
para pagar pelos meus pecados. Nada que você faça, eu vou dar todos os meus bens. Tudo que você for fazer não vai pagar, porque você ofendeu a Deus. E a sua ofensa a Deus, não há nada que você faça que possa pagar. Não há nenhum dinheiro que você possa dar, nenhuma penitência que você vai fazer vai pagar pelo seu pecado. Então, já que você é pecador, você nasce pecador, você não tem como pagar por este pecado, ou seja, você está endividado, você já caiu, você estourou o seu limite do cartão de crédito, está rolando a dívida e aquilo está impagável. Você não consegue mais pagar, com todo o seu dinheiro, com todos os seus bens, você não consegue mais pagar. Ou seja, a sua condenação é certa. Você não tem como não ser condenado. O seu pecado é algo que vai te condenar e não há como você sair disso. Agora, qual é a solução para isso, então? Já que você está cercado por este lodo, você está cercado por todo este lixo que é o pecado, por toda esta sujeira, você não tem saída, você não tem como pagar, você certamente está condenado. Como nós podemos sair de tudo isso? É a salvação em Cristo Jesus. Não há outra forma de salvação a não ser em Cristo Jesus. Nossa confissão de fé, Batista de 1689, lá no capítulo 14, ela diz o seguinte: a graça da fé é uma obra do Espírito de Cristo nos corações, e por ela os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Normalmente essa obra é lavrada pelo ministério da palavra de Deus, e com a palavra a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração e outros meios designados por Deus, a fé é aumentada e fortalecida. Ou seja, nós somos salvos graciosamente por meio da fé. Ou seja, não é algo que você e eu vamos fazer. É a graça do Senhor por meio da fé, a graça da fé. Texto muito conhecido nosso, é o texto de Efésios 2:8, que ele vai falar: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é a graça. Pela graça sois salvos. Não é nada que você vai fazer. Não vai fazer penitência, tá? Chibatadas nas costas, sair descalço pela rua, com esse calorão no asfalto. Vou fazer um voto aqui, fazer isso, aquilo outro para fazer minhas penitências. Não vai adiantar. Vou subir ao monte, vou fazer tantos dias de oração e jejum para pagar os outros. Não vai adiantar. Enquanto você tentar pagar pelos seus pecados, você continuará endividado. Não há como você pagar. Não tem como você pagar sequer os juros dessa dívida, você tem condição de pagar. Essa dívida só pode aumentar. É uma dívida infinita na presença de Deus. Então é a graça, é por meio da graça que você é salvo, a graça da fé. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14 nos diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, nós somos salvos por meio da graça, a fé é um dom de Deus. Só que como nós temos esta fé, que é um dom de Deus? Não é por meio de sinais e maravilhas, não é por meio de eu olhar ali para uma situação e falar: agora eu creio no Senhor. É por meio da pregação da palavra de Deus que você crê no Evangelho. É o que o apóstolo Paulo está falando. Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? Em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pela pregação da palavra. Deus usa como instrumento a pregação da palavra para que uma pessoa tenha fé e creia no Evangelho e seja salva. Não há outra forma. Não adianta descer fogo do céu. Já desceu fogo do céu e as pessoas não creram. Se vocês lembrarem da história de Daniel, pessoas já ressuscitaram, já saíram dos seus túmulos e as pessoas não creram. Vejamos as histórias ali
O próprio Jesus ressuscitando Lázaro, ou quando Jesus morre, os mortos saem dos túmulos e as pessoas não creram. As pessoas creem pela pregação da palavra de Deus. Ora, mas as pessoas só creem pela pregação da palavra de Deus? Sim. Ah, mas eu lembro de uma pessoa que ela creu enquanto não estava sendo pregado. Pode até ser. Mas ela creu depois de ouvir essa mensagem, de repente, algum tempo depois, ela lembrou daquela mensagem e ela creu no Evangelho. Ou ela leu a Escritura, ou ela ouviu em algum lugar, e ela, puxa vida, eu já ouvi isso, e agora eu compreendi. A pessoa crê quando ela conhece a Cristo. Ela não vai crer pelos fenômenos que acontecem na natureza, ou por descer fogo do céu, por alguém ressuscitar. Ela vai crer pela pregação da palavra de Deus. É um instrumento que Deus usa para uma pessoa crer. Ou seja, quando nós vamos pregar, quando nós vamos evangelizar, nós não precisamos fazer entretenimento para que as pessoas creiam. Nós não precisamos fazer algo muito bem bolado para que as pessoas creiam. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Vocês viram em algum momento os apóstolos fazendo algum tipo de entretenimento para as pessoas crerem? Eles fazendo algum tipo de stand-up para as pessoas crerem? Para dizer que eles eram legais? Não. As pessoas creram porque ouviram a palavra de Deus. As pessoas creram quando ouviram Jonas, male, passando por meio do povo ali, falando que eles seriam mortos se não crescem na palavra. Os ninivitas. Nós vemos ali as pessoas crendo na mensagem que Pedro pregou. E esta mensagem, então, ela é pregada, e ela deve ser pregada como ela realmente é. Ela tem que mostrar o ser humano perdido e depois mostrar a graça de Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso é importante para nós não mascararmos a palavra, de forma onde a gente tente tornar a palavra mais palatável, mais doce. Charles Spurgeon, num dos seus artigos, que ele fala lá alimentando ovelhas ou entretendo bodes, ele fala que o Evangelho é o sal e não o docínio. Ou seja, que o Evangelho não tem que ser algo que você tem que torná-lo agradável, mas que as pessoas têm que compreender como algo que realmente confronta as suas vidas. Então você tem que chocar com o Evangelho, mostrar que aquela pessoa está perdida, que ela vai para o inferno se não crê em Cristo, e depois mostrar a graça, porque senão não vai fazer sentido algum falarmos sobre salvação. Eu não tenho necessidade disso. É como você... A questão do pecado é algo trágico, tão trágico como as tragédias que nós temos visto nessas últimas semanas, daquele rompimento de barreira, daqueles jovens que morreram esses dias queimados. Isso é trágico. Não tem como você tornar esta notícia agradável. Você já imaginou alguém tentar brincar com essas situações, de ver aqueles jovens ali morrendo naquela situação e alguém tentar usar num stand-up uma situação dessa? Isso geraria revolta em todo mundo, porque não é algo engraçado. O pecado do ser humano também não é algo engraçado. E aí trazemos uma outra aplicação para nós, que nós temos que tornar isso muito claro para as nossas crianças, de não tornarmos o Evangelho algo palatável para elas, de tornar o Evangelho como se fosse algo engraçado, algo legal. Nós temos que mostrar o pecado para elas, na linguagem delas, no contexto delas, para que elas compreendam que elas são pecadoras e elas sintam a necessidade da graça, que o pecado não é uma piadinha, que o pecado não é algo engraçado, que o pecado não é algo divertido, é algo que condena, é algo que nos leva para o inferno. Veja, uma das coisas importantes para nós é acerca de salvação, de nós entendermos que o pecado é algo a ser tratado de forma muito séria e que nós temos que pregar a palavra. E para nós pregarmos a palavra com fidelidade, nós temos que olhar para a palavra e vermos quando ali há uma situação dos primogênitos, por exemplo, uma história tão conhecida, a história da morte dos primogênitos no Egito. Isso é algo terrível, gente. Dos egípcios.
Todos os primogênitos morreram, inclusive os animais. Imagina o desespero daquelas pessoas. Nós não podemos tornar isso engraçado ou divertido. É algo terrível. É por causa do pecado. É porque aquelas pessoas não creram no Senhor dos Exércitos. É porque aquelas pessoas não creram em Cristo, não creram no Senhor. Todos aqueles que não colocaram sangue nos umbrais das portas lá do Cordeiro, os seus primogênitos foram mortos. Algo terrível. Não há como se tornar isso algo divertido. Então, a pregação da palavra tem que mostrar a tragédia do pecado. A pregação da palavra tem que mostrar a perdição que nos leva ao pecado, o desespero que nos leva ao pecado, e não tornar algo divertido. Ou uma situação de problemas conjugais aqui. Aquele pastor é uma bênção, porque ele usa os problemas conjugais e usa como se fosse piada. Problemas conjugais não são piada. Problemas com filhos não são piada. Você pode usar uma ou outra situação, mas com esta situação não dá para se brincar. Você pode chamar a atenção das pessoas para algo engraçado, mas não neste contexto, não nessas situações. Não tentar tornar divertido algo que não é. Então, quando nós falamos de salvação, não há nada de divertido quando você inicia falando sobre salvação. Você vai falar de quão terrível é isso, mas depois você traz esperança. Você fala de salvação, pessoal. Mas há uma solução, há uma saída. Há uma saída aqui, e esta saída é Cristo. Não há outra saída, não há outra porta de emergência. Aqui é Cristo. Ele está aqui, e você tem a certeza da salvação quando crê nele. Primeiro você fala do desespero, depois você fala da esperança. Atos 20, 32, fala assim. Atos 20, 32. A palavra de Deus nos fala assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ou seja, ele fala da palavra da graça de Deus, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ou seja, ela nos edifica, nos fortalece, e ela é a forma de nós nos santificarmos, de sermos estarmos próximos do Senhor, consagrados ao Senhor, termos a comunhão com o Senhor. Ou seja, a salvação nos traz comunhão com Deus, nos traz a alegria de estarmos como irmãos, de comungarmos, de aprendermos a palavra de Deus juntos, de vivermos uma vida de santificação, de termos a certeza de que somos pecadores sim, mas que o Senhor está conosco, de que Ele nos transforma de glória em glória. E ainda o texto de primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, quando o Senhor nos transforma, Ele nos dá o desejo desta santificação, Ele nos transforma através da sua palavra. E Pedro então nos chama como povo de Deus. E vou ler a partir do versículo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2, fala assim: despojando-vos, ou seja, tirem de vocês toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ele fala: desejem ardentemente. A santificação nos traz esta questão de que Pedro está nos chamando: desejem ardentemente como uma criança. Todos vocês conhecem aqui uma criança pequenininha, recém-nascida, que a hora que ela está com fome, ela deseja pelo leite, ela quer o seu alimento, e ela não para de chorar enquanto ela não tem esse leite. Todos aqui já passaram por essa experiência de ver pessoas ou de terem parentes próximos que têm filhos
de ter irmãos, sobrinhos, onde aquela criança, você vai visitar aquela criança e falar, agora está na hora de mamar, porque ela está com fome, e se você demorar mais 1, 2 minutos, ela começa a gritar mais e mais e mais, e ela começa a ficar desesperada. As minhas filhas ficavam desesperadas, enquanto elas gritavam, choravam, esperneavam, que elas queriam, elas precisavam daquilo. Há uma necessidade. Então o que Pedro está falando aqui, sejam como as crianças, que a hora que elas estão com fome, elas desejam, elas querem este leite, elas querem ser nutridas, elas desfrutam daquele momento que você olha para aquela criança, olha como elas estão amando gostoso. A hora que ela vai para o peito da mãe para mamar, você sente aquele desfrute dela. Que ela vai com tanta sede ao pote que às vezes ela machuca a mãe, porque ela quer, ela deseja aquilo. E Pedro fala, então desejem como uma criança isso, leite espiritual, para que vocês cresçam. Nós como crentes devemos buscar o crescimento, desejar este crescimento através da palavra de Deus. Senhor, eu preciso aprender da tua palavra, eu preciso conhecer mais a ti, eu não posso ser eternamente criança. Eu preciso crescer, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso compreender a tua palavra. E todos nós temos tempo, sim, para lermos a Escritura, para aprendermos. Porque tenho certeza que, se não todos aqui, pelo menos a maioria, sabe que o nome dela é Jennifer, e que você encontrou ela no Tinder, que é uma música que está tocando em todo lugar, YouTube, as pessoas ouvindo por aí. Mas aí as pessoas não conhecem a palavra de Deus, mas elas conhecem músicas que não dizem nada com nada, que são rasas, que não trazem nenhuma edificação. Esses dias ainda eu fui até o verdureiro, eu fiquei impressionado com o nível da memorização das pessoas, e é assim mesmo. E lá escutando aquelas músicas de qualidade, maravilhosas, e tinha um cara escolhendo verduras e frutas lá também. E enquanto eu fiquei lá, ele cantou todas as músicas de cor. Olha que interessante. Então a nossa capacidade de memorizar vai sendo boa. Será que a gente não tem capacidade para memorizar um versículo das Escrituras por dia? Ou você fala, não, um versículo é muito por dia. Esse é um desafio. Você decora um versículo um dia, e no outro não. Um dia sim, um dia não. Você vai. Nós temos uma memória muito boa. Eu lembro de músicas da minha infância e adolescência, que se tocar agora, de repente eu sei cantá-la quase que inteira. Nós temos uma capacidade de memorização muito boa. Então deseje a palavra de Deus, deseje ouvir a mensagem do Evangelho, leia versículos da Bíblia, leia em voz alta quando você está sozinho. Lembre deste versículo quando você está trabalhando, quando você está na escola, quando você está andando. Memorize a palavra de Deus, deseje a palavra de Deus. Seja fortalecido pela palavra de Deus. Senão seremos eternamente raquíticos, nanicos espirituais. A salvação, ela nos concede vida em Cristo. Então nós vemos aqui que ela é graciosa. E que através dessa salvação nós temos então santificação e crescimento. Esta salvação também nos concede vida em Cristo. Voltando para o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 5. Como nós falamos que o pecado nos traz a morte, nós vemos aqui que a salvação nos é concedida por meio de Cristo. Nós vemos aqui o versículo 1 dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, você estava morto, você ressuscitou espiritualmente, você tem nova vida porque você ganhou nova vida em Cristo. E o versículo 5 diz: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você estava morto, ganhou vida em Cristo. Ou seja, você é salvo pela graça, não por você mesmo, pela graça de Deus. Então você tem esta vida concedida, não há mérito nenhum. O
Senhor nos livra da escravidão do pecado e de Satanás. Continuando em Efésios, capítulo 2, versículo 2 e 3. O texto lá nos diz assim, depois de falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele fala, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, ele está falando aqui, você fazia a sua vontade, você fazia a vontade do diabo, você era filho da desobediência, você era filho da ira, mas você recebeu vida. Você é escravo. Sem Cristo você é escravo. Por mais que você ache, eu sou livre, eu posso fazer o que bem. Você não é livre. Você é escravo de Satanás. Você faz o que Satanás quer da sua vida, não o que você quer da sua vida. Vemos também em João capítulo 8, versículos 32 ao 34. Quando Jesus está ali conversando com alguns religiosos da sua época, e eles arrogam para si algumas situações que acham que isso lhes dá algum tipo de status, algum tipo de privilégio. E Jesus então fala com eles a partir do versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E o versículo 44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, o que Jesus está falando aqui é: se você não crê em Cristo, você é escravo do pecado. Não importa o que você faz, não importa a sua penitência. Os religiosos daquela época falavam: eu entrego dízimo, eu vou ao templo, eu jejuo, eu dou esmolas, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus fala: vocês são servos de Satanás, vocês são escravos do pecado, porque vocês não conhecem a verdade, e Cristo é a verdade, e eles não reconheciam a Cristo como Salvador. Não adianta fazer penitência, não adianta fazer boas obras. Jesus fala para eles: vocês são filhos do diabo, vocês estão satisfazendo a vontade dele, vocês são escravos de Satanás. E Jesus veio para nos livrar da escravidão do pecado. Enquanto você não crê em Cristo, você é escravo do pecado. Você satisfaz os seus desejos, que você acha que é liberdade. Mas aquilo que você acha que é liberdade é escravidão. Você está escravo de Satanás. A salvação nos leva a vivermos de uma forma piedosa, capacitados pelo Espírito do Senhor. Isso de Romanos capítulo 6 nos mostra isso. Capítulo 6, versículos 4 ao 14. Vejam que o apóstolo Paulo fala ali, logo depois de falar no versículo 1 ali, fazendo aquela pergunta retórica, já que ele tinha falado no capítulo 5 ali, de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele faz aquela pergunta, é o estilo literário aqui de Paulo em Romanos, de fazer perguntas e trazer respostas. Ele fala: que diremos, versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós somos capacitados a viver em novidade de vida, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu
está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, você que foi, que a graça superabundou em sua vida, agora você está morto para o pecado e vivo para Cristo. Você não vai usar a graça de Deus. Agora vamos sobre a graça. Eu posso fazer o que eu bem entender. Não. Você vive para o Senhor e morre para o pecado. Você não tem prazer em viver em pecado. Você luta contra o pecado. Você peca sim, porque você continua sendo um pecador. Mas você não tem prazer no pecado. Você compreende que o pecado entristece ao Senhor. Vai falar isso no Romanos capítulo 7, desta luta que ele tem contra o pecado. Versículo 12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, ele dá um outro sentido para a graça do que as pessoas compreendem hoje. As pessoas falam, graça, posso fazer o que eu bem entender que Deus é gracioso. O texto aqui está nos falando, graça, você está morto para o pecado e vive para Cristo. Você não oferece o seu corpo ao pecado, que o versículo 12 fala, o pecado não deve reinar sobre você, ou seja, o pecado não é seu dono, seu rei, seu imperador. Não domina sobre a sua vida mais. Você é servo de Cristo a partir de agora. A salvação nos traz isso, nos tira do domínio do pecado e nos traz para Cristo, para a sua graça, para compreendermos que agora lutamos contra o pecado. Aquele que considerávamos como amigo, agora é nosso inimigo mortal. O pecado é nosso inimigo mortal. Nós estamos lutando contra ele todos os dias. Ou seja, o pecado tem que, a salvação tem que deixar isso claro, que o pecado é algo que deve ser rechaçado nas nossas vidas, que deve ser uma luta contra ele diária. Você e eu pecamos, né? Vocês não precisam me falar que vocês são pecadores. Eu tenho certeza disso porque a Bíblia fala. Vocês não precisam pensar se eu sou pecador. Vocês sabem. Vocês têm certeza disso pelas Escrituras. E provavelmente por alguma situação que a gente passou e falou, olha como o pastor é pecador. Verdade? Eu sou pecador. Mas a salvação nos leva a esta vida piedosa. Nós compreendemos, eu sou pecador, eu erro. Mas eu preciso pedir perdão a Deus. Eu preciso pedir perdão aos meus irmãos que eu possa ter prejudicado. Ao meu próximo, que eu possa ter feito alguma coisa que tenha prejudicado essa pessoa. Devo colocar diante de Deus, me humilhar diante do Senhor. E aí então, fazendo este apanhado, fazendo esta introdução nossa, nós vamos falar sobre salvação, sobre soberania de Deus. Tudo isso, como falamos na introdução, vamos desenvolver todos esses assuntos ao longo das próximas semanas. Mas nós vamos ver também algumas atitudes que se opõem à soberania de Deus. Já que temos a salvação, e nós compreendemos que esta salvação que nós cremos de forma soberana, porque o Senhor agiu soberanamente em nossas vidas, existem atitudes no coração das pessoas que podem se opor à soberania de Deus. A primeira delas é a incredulidade. É achar que não tem um Deus que governa o universo, ou Deus é aquele Deus que, aquela forma do relojoeiro, que deu corda no relógio, foi embora e acontece o que for acontecendo agora com vocês. Vocês fazem o que bem entender por aí. É a incredulidade, achar que tudo é um acaso, é sorte, é azar. Puxa, que azar que aconteceu isso. Ah, não foi sorte que aconteceu essa situação comigo. Não colocam a questão da soberania de Deus, de que Deus está no controle de todas as situações, inclusive da salvação. A palavra de Deus não nos fala que até os cabelos da nossa cabeça estão contados e que nenhum deles cai sem a permissão de Deus? Tudo isso está na permissão de Deus.
ou o misticismo, de achar que uma situação, uma cor de roupa, o passar por debaixo de uma escada, o quebrar um espelho, fazer qualquer coisa vai trazer azar ou sorte, deixar o chinelo lá de cabeça para baixo, deixar uma vassoura lá atrás da porta, coisas do tipo, de que isso vai me trazer sorte ou azar. Isso é místico e isso é uma rebeldia contra a soberania de Deus, isso é uma negação à soberania de Deus. Você se tornar uma pessoa mística, de começar a olhar, hoje os astros não estão favoráveis a mim. Acho que o alinhamento dos planetas, dos astros, não está favorável à minha pessoa no dia de hoje. Estou com muito azar. Tudo é soberania de Deus. Todas as coisas são soberania de Deus. Até as pequenas coisas da nossa vida. Deus nos prova. Deus trabalha o nosso caráter, Deus santifica o seu povo, desde as menores coisas da sua casa, desde aquela batidinha do seu dedo na quina de um móvel, soberania de Deus. Esses dias comprei um chipzinho para colocar num tablet e não entrava de jeito nenhum, não entrava, eu perdi um tempo aqui e não entrava o chip. E olha que eu já coloquei chip em um monte de lugar. Eu falei assim, não é possível, estragou isso aqui, vou levar para assistência técnica, está com problema esse tablet. Levei lá, a mulher pegou e colocou. Eu falei, não, mas eu tentei colocar e ela tentou me explicar, e fica com aquela cara de tiozão, né? Que não sabe colocar nenhum chip no celular. Ela vai te explicar, eu falei, não, mas eu coloquei sim, tem aquele negocinho, aquela forminha do chip ali, eu coloquei exatamente sem entrar. Eu entendo que até isso é soberania de Deus. Eu falei, Deus, o Senhor está querendo trabalhar na minha paciência. Essa é uma coisa tão banal, mas Deus estava querendo trabalhar na minha paciência. Eu falei, não é possível. Eu tentei até colocar o contrário. Eu falei para ela, eu tentei até colocar o contrário, do jeito que era mesmo. Eu quase quebrei o chip, tentando colocar ali e ele não entrava, ia e voltava. Eu entendo que até isso é soberania de Deus. Deus quer trabalhar no meu caráter, Deus quer trabalhar na minha paciência. E ela vai lá, coloca o chip, clac. Não é possível. Ela tirou, colocou de novo. Não tem que consertar, pelo menos isso. Aí você vai lá e passa aquele problema. Você compreendeu que Deus quer trabalhar na minha vida até através disso. Não é azar, não é sorte. Que sorte que não tem que consertar o tablet. É soberania de Deus. Deus tem um plano, não é só nas grandes coisas. Então não vamos nos tornar místicos. Porque eu acordei com o pé esquerdo, tinha que ter saído da cama e colocado o pé direito, vai dar 3 pulinhos. Soberania de Deus. Eu fui para a escola lá e esqueci de fazer aquela mandinga que você fazia. É soberania de Deus. Deus tem controle de todas as coisas. Eu antes de ir para o serviço sempre coloco, sempre faço aquilo lá na sala da minha casa lá e faço uma situação. Ore ao Senhor, coloque sua vida diante de Deus. Procure buscar o Senhor através da sua palavra, não de uma forma mística. A rejeição ou o revolta ante as circunstâncias são uma forma de se rebelar contra a soberania de Deus. Sei que temos situações bem terríveis, situações bem traumáticas, e que nós ficamos tristes mesmo, mas que nós não podemos nos revoltar contra Deus, porque Deus é soberano em todas as circunstâncias. Deus tem o controle de todas as circunstâncias. Não sei se eu já contei essa história, mas nós tínhamos uma pessoa muito querida nossa, que era da nossa igreja, e que ele foi para a praia e ele morreu afogado. E coube a mim ele falar para a mãe dele, que era o único filho dela que tinha. Nós recebemos a notícia, ela não sabia. Então, a situação, nós nos revoltamos contra Deus, nós reconhecemos Deus está no controle de todas as coisas. Você não vai ficar feliz, você vai ficar arrasado, nós ficamos despedaçados com aquilo. Aquilo nos deixou numa situação por muito tempo triste. Mas nós compreendemos a soberania de Deus. Em nossa tristeza, arrasados, destruídos, nosso coração destruído.
Mas nós continuamos reconhecendo, Deus está no controle de todas as coisas, até dessas circunstâncias. Até dessas circunstâncias. Então nós não podemos nos revoltar, rejeitar a soberania de Deus. Eu não concordo com isso. Eu não admito esta doença. Eu não admito esta situação. Você pode orar ao Senhor para que o Senhor cure. E Ele tem poder para curar. Mas tem que reconhecer a soberania de Deus. Que se Ele não quiser, você continuará com ela. Você deve admitir que se você está num trabalho que não é um trabalho tão bom quanto você gostaria, você deve admitir, Senhor, obrigado pela sua provisão, sua soberania, que eu estou aqui. Gostaria de ter algum outro lugar, mas enquanto eu não puder estar lá, que o Senhor me capacite a ser um bom funcionário aqui e a glorificar o Senhor neste local. A arrogância também pode ser uma atitude que nos opõe à soberania de Deus, de falar, não, eu faço pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio talento, eu sou inteligente, eu sou bom, e não admitir que tudo vem de Deus, que Ele tem o controle de tudo. Porque tem dias que de repente, mesmo com todo o seu talento, sua inteligência, seu carisma, tudo vai dar errado. Não sei você, mas eu já passei por algumas circunstâncias que eu falei, olha, hoje está dando tudo errado. Hoje, às vezes até brinco com isso, falo, olha, hoje eu estou parecendo aquele cachorrinho correndo atrás do rabo. Pô, não sabe lugar. Você acorda com um monte de planos na cabeça, vou fazer isso, fazer. E dá errado uma coisa aqui, você vai para lá e vai falar, acabou o dia, não fiz nada. Deu tudo errado. E você tem que dizer assim, ó, vai soberano. Eu tentei fazer, eu tinha os planos, coloquei diante do Senhor, o Senhor não queria. Por mais que você fique frustrado, puxa, perdi um dia, mas eu tentei, eu corri, eu tentei estudar, eu tentei fazer isso, não deu certo, desmarcaram um compromisso, fizeram aquilo outro, quebrou tal coisa, alguém ligou por causa de um imprevisto, tive que fazer outra coisa, queria fazer aquele outro, não deu certo, ao invés de dar certo, deu errado, ao invés de andar para frente, eu fui para trás. Soberania de Deus. Então não é achar, eu sou bom, eu vou fazer, vai dar tudo. Tem dias que, olha, hoje não deu praticamente nada certo, hein? Não sei o que o Senhor quer com isso. Soberania de Deus. E aí também doutrinas que exaltam Satanás. Isso também se opõe à soberania de Deus. Hoje temos esta ênfase em Satanás na igreja. Como falei agora, daquelas coisas que sempre dão errado, você fala, não, tudo é Satanás. Não negamos que Satanás age, que Satanás está em derredor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Mas não tem essa de, tudo é o diabo. Furou o pneu do carro, foi Satanás que colocou aquele prego ali. Eu dei uma topada ali, foi Satanás que colocou o móvel mais para o lado ali. Aconteceu tal coisa ali, porque tudo assim. Não é assim também. Deus é soberano. Eu tinha um professor que falava que Satanás é como um cão. E Deus é quem manda nele. E ele só faz aquilo que Deus quiser. Se Deus não permite que ele faça, ele não vai fazer. Tudo está dentro da soberania de Deus. Então não vamos ficar exaltando Satanás. Deus é soberano. Deus tem o universo nas suas mãos. Todas as situações, todas as circunstâncias nas suas mãos. Então Deus é soberano em que nível? Qual é o nível de soberania de Deus? Não estou de olho no relógio hoje porque o meu celular está em outras mãos aí. Eu tenho um livro chamado Deus é Soberano, de A.W. Pink. Se alguém tiver oportunidade, é um livro muito bom, leia, excelente. Ele diz o seguinte: a soberania do Deus das Escrituras é absoluta, irresistível, infinita. Quando dizemos que Deus é soberano, asseveramos o seu direito de governar o universo, criado para a sua própria glória, exatamente como lhe aprouver. Afirmamos que Deus não está sujeito a nenhuma regra ou lei fora de sua própria vontade e natureza, e que Ele é a sua própria lei, não tendo qualquer obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. O que ele está falando aqui é: Deus governa o universo, Deus faz de acordo com a sua vontade, Deus não está preso às leis da física, às leis da natureza. Ele tem poder para fazer o que ele bem entender.
Ele abre o mar. Porque não, ele está limitado a fazer. Ele abre o mar. Ele ressuscita mortos. Ele faz cair chuva, não caiu chuva há anos. Ele faz cegos verem. Ele faz mudos falarem. Ele não está preso às regras que nós temos. Olha só, as nossas regras estão aqui. Se eu deixar a Bíblia aqui, ela vai cair. Ele não está preso a regras. O Senhor, Ele é dono de todas as coisas. E o que Habacuque fala aqui também, que Ele é a sua própria lei e Ele não tem a obrigação de prestar contas a você e a mim. Ele não tem que ficar se explicando daquilo que Ele faz. Ele não tem que ficar, olha, Adriano, olha, irmão, você, no caso dele, falar, olha, meu filho, eu fiz isso por causa disso, disso. Não me leve a mal, tá? Deus não precisa se explicar. Deus não precisa ficar perguntando para você se Ele pode ou não pode fazer. Simplesmente faz. Ele é soberano, Ele é Senhor do universo. E é aí que nós temos que nos colocar diante dele e falar, ó, Tu és Senhor. E não, eu não admito. Eu não concordo. Eu determino que seja de outra forma. Tu és soberano. Tu és Deus. Eu peço que o Senhor faça algo por mim nessa circunstância, mas seja feita a sua vontade. O próprio Cristo ou assim. Quem é você? Quem sou eu? Para fazermos de forma diferente. De acharmos que não admitimos o que Deus faz. O próprio Filho de Deus, seja feita a vossa vontade. Deus é soberano em todas as circunstâncias, em todos os níveis, em todas as circunstâncias. No entendimento reformado desta doutrina bíblica, eu peguei uma outra citação de Joel Bick, de um outro livro muito bom, chamado Vivendo para a Glória de Deus. Ele fala assim: os calvinistas definem toda a doutrina de uma maneira centrada em Deus. O pecado é horrível porque é uma afronta a Deus. A salvação é maravilhosa porque traz glória a Deus. O céu é glorioso porque é um lugar em que Deus é tudo e em todos. O inferno é um lugar terrível porque é o lugar onde Deus manifesta a sua ira justa. Deus é central em todas essas verdades. Deus é central. Não é você, não sou eu. Quando nós pregamos a palavra de Deus, Deus é o centro. Quando nós vamos falar de salvação, de soberania, nós temos que compreender que Deus é o centro, não você e eu. Ah, mas por que Deus fez isso? Então Deus não é justo. Deus não deve explicações a você. E o centro de todas as coisas é Deus. Não é você, o centro das atenções. Não é como aquela criança, a gente fala, olha, agora a criança é o centro das atenções da casa. Deus é o centro das atenções. Um dos grandes problemas da falta de entendimento da doutrina reformada acerca da salvação é que nós tentamos enfatizar nós e deixamos de enfatizar Deus. A ênfase do texto é a glória de Deus. É um Deus glorioso, é um Deus gracioso, um Deus misericordioso e um Deus justo. Pune o pecado. A ênfase é Deus. Não esqueçam disso quando formos estudar a doutrina da salvação. A ênfase é Deus. O centro é Deus, não você, não eu. Para você não se achar coitadinho, injustiçado, ou que isso não é justo, ou que isso não é bom. A ênfase é Deus, o padrão é Deus, o padrão de verdade é Deus. Agora é a hora das citações. Trouxe citação de mais um livro aqui sobre a Igreja Reformada. Ou seja, como nós falamos aqui, que temos pessoas que não ouvem, muitos termos calvinista, reformado. Vou trazer uma breve explicação acerca disso, que tem no livro O que é uma Igreja Reformada. Diz assim: nos anos de 1500, o povo primeiro usou o termo reformado para se referir a igrejas que, sob a vigorosa pregação dos primitivos reformadores, separaram-se da corrupta igreja de Roma. Em 1517, Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Saxônia, ou seja, reforma protestante. 31 de outubro de 1517,
Martim Lutero prega as 95 teses na porta lá da igreja do Castelo de Wittenberg. Tá? Logo depois, em 1518, ele escreveu exigindo a reforma da igreja. Conforme seu ensino se espalhava por toda a Alemanha, as igrejas aboliam as missas privadas, ministravam a comunhão com pão e vinho e retiravam as imagens dos prédios que elas utilizavam para o culto público a Deus. As igrejas que abraçavam a doutrina de Lutero logo passaram a ser conhecidas como reformadas, ou seja, as igrejas que creram na doutrina da justificação pela fé, ou seja, que você não é justificado pelas obras, por meio de rezas, por meio de penitências, por meio de fazer alguma coisa, algum culto lá na sua casa, que você vai alcançar salvação diante de Deus. Essas pessoas começaram então a tirar as imagens da igreja, começaram a abolir algumas práticas dentro da igreja, dessas missas privadas, nas suas casas, né? E então essas igrejas começaram a ser chamadas de reformadas, igrejas que estavam sendo reformadas, né? Saindo da igreja católica, protestando contra toda aquela situação, contra toda aquela corrupção que existia dentro da igreja e os ensinos antibíblicos acerca da justificação. Na metade dos anos de 1500, o termo recebeu uma ênfase nova. Foi usado para identificar a assim chamada ala calvinista da Reforma. Homens como Calvino, que pregou em Genebra entre 1536 e 1564, avançaram muito mais além na Reforma no que diz respeito ao culto, governo e prática, e vieram a ser identificados como a igreja reformada segundo a palavra de Deus. Então aqui Calvino já evoluiu um pouco mais. Nós vamos ver aqui ao longo dessas semanas esta diferença. Lutero tinha a diferença na questão da ceia do Senhor, que ele falava acerca da consubstanciação, então que Cristo ele estava presente na ceia, né? A Igreja Católica fala transubstanciação, que Cristo se transformava ali no pão e no vinho, né? O corpo de Jesus era transformado na hóstia e o vinho era transformado em sangue, realmente se transformava. Lutero já falava da consubstanciação. Calvino já traz um outro entendimento acerca da ceia, mas isso não é nosso assunto hoje. Nós vamos dizer só que houve desenvolvimento acerca da ceia, acerca da liturgia da igreja, também das práticas dentro da igreja, mudaram algumas coisas, e esta igreja então foi mudando acerca dessas questões. Lutero, a ênfase de Lutero era muito mais na questão da justificação por meio da fé, e não justificação pelas obras. Calvino vai ali colocar outras questões envolvendo salvação, eleição. Lutero já tratava desta questão também, inclusive ele trata em um dos seus livros, que foi traduzido para o português, chamado Nascido Escravo, tem um debate dele com Erasmo ali, mas a ênfase maior de Calvino nessa área, enquanto a ênfase maior de Lutero estava na justificação pela fé. Aí o texto nos fala, o termo evoluiu mais ainda, vindo a identificar igrejas que eram puritanas na fé e na prática. Ali os puritanos, já a partir do século XVI, o movimento puritano herdou o legado teológico de Calvino. Crendo que a igreja visível ainda estava contaminada pelos restos do papismo, os puritanos visavam uma reforma ainda mais cabal, em conformidade com a palavra de Deus. Ou seja, quando chegam aqui os puritanos, há uma reforma ainda maior. Vou dar só alguns exemplos aqui. A reforma deles envolvia culto também, envolvia liturgia, que se chamava da questão do princípio regulador do culto, do que poderia ser feito no culto. Era só o que as escrituras falavam que poderia fazer, ou que as escrituras não impedem que seja feito, pode ser feito. Existe um debate até hoje sobre isso, tá, gente? A Bíblia fala que nós podemos fazer isso no culto, então vamos fazer. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso, será que pode ser feito ou não? Tá? Os puritanos, eles foram muito além da questão, só a questão teológica, eles expandiram esta questão teológica para escolas, a implantação de escolas, eles valorizavam muito a questão de escolas, e universidades, uma das universidades mais famosas que eles fundaram foi a Universidade de Harvard, e
E eles sempre compreenderam que a escola não andava separada na teologia. Você aprendia teologia nas escolas, você precisava decorar trechos das escrituras nas universidades, os professores estavam ali para monitorar isso. Eles compreendiam que as coisas andavam juntas, né? Eles investiram na questão da educação, da cultura. Eles entendiam a importância de um crente ter acesso às artes, né? de você ter um bom trabalho, do seu trabalho você compreender que aquilo é a provisão de Deus, né? Eles falavam que você não deve nem se dar ao ócio, à vadiagem, nem ser escravo do trabalho. Você tem que achar um meio termo para isso e fazer como para o Senhor. Eles valorizavam a questão da família, viam tudo isso como algo que vinha de Deus. Então foi algo que foi se expandindo, né? E algo muito interessante dos puritanos, vendo por Charles Spurgeon, que é considerado o último dos puritanos, o quanto ele investiu em abrigos para crianças, ele investiu em seminário para ensinar futuros teólogos acerca da palavra de Deus, né? O quanto eles investiram em educar crianças, em socorrer pessoas necessitadas, né? Eles entendiam que tudo isso estava junto com a teologia bíblica, com a teologia reformada, que é aquilo que as escrituras nos falam. Então isso é a teologia reformada. Os reformados, eles sempre valorizavam. O reformado, então, não é só aquele que o reformado é aquele que crê na doutrina da predestinação. O reformado compreende que tudo que nós fazemos tem a ver com a soberania de Deus, que o seu trabalho, a sua educação, a sua vida conjugal, aquilo que você faz com relação a artes, com relação aos talentos que você tem a ver com você fazer para a glória de Deus, que a sua vida tem que ser centrada em Deus. Todos os pontos da sua vida devem ser centrados em Deus. Ok, irmãos? Nós vamos terminar por aqui, porque eu não estou com o meu relógio aqui, mas eu acho que a gente já seguiu bastante. E nós vamos abrir para perguntas agora no final, lembrando essa questão então da soberania de Deus, da graça, da fé no Senhor Jesus e do que é então esta doutrina reformada. Nós vamos expandir esse assunto ainda, mas podemos conversar um pouco. Que Deus abençoe.